Eu sou o André do canal Mind Ups, especialista em saúde mental, em desenvolvimento humano. A gente vai ter uma conversa aí sobre como se conectar a este mundo de forma saudável, preservando nossa saúde emocional. Para estar falando rapidamente alguns minutinhos sobre saúde emocional, para poder a gente começar o nosso dia já focado em preservar a nossa saúde emocional. Então vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro funciona alguns milissegundos no futuro. Quando você vai atravessar a rua, o seu cérebro funciona no futuro. Ou seja, você olha para os lados e você calcula se naquele momento que você vai atravessar a rua, você ainda não atravessou, mas você calcula se naquele momento que você vai atravessar a rua, um carro vai passar ou não. Ou se você está vendo um carro lá longe, se aquele carro se vai dar tempo de você atravessar e aquele carro não vai ter chegado ainda no momento que você está atravessando. Para isso acontecer, o nosso cérebro tem que se jogar no futuro e voltar para o momento presente. Ou seja, ele tem que calcular todas essas probabilidades. Isso acontece a todo momento. Quando eu estou falando aqui com vocês, movimentando a minha mão, eu já tenho que estar pensando na minha próxima fala, enquanto estou falando extra. No movimento que minha mão vai fazer e vai descer, tudo isso passa a ser automático na medida que a gente vai aprendendo. Só que é tão automático que a gente às vezes acha que isso é óbvio, acha que nós já nascemos assim. Isso não é verdade. A gente vai aprendendo esse movimento de estar no futuro, estar no presente. O que acontece muitas vezes é que a gente vai para o futuro e fica no futuro. Nossas preocupações nos absorvem lá para o futuro. E a nossa cabeça fica o tempo todo nas probabilidades do que tem que acontecer. E aí, ao invés de atravessar a rua, a gente fica com medo de atravessar a rua. Porque a gente fica pensando que a gente está vendo o carro, mas pode aparecer uma moto, mas pode aparecer uma bicicleta. E a gente não sai desse dilema enquanto está atravessando a rua, corre um grande risco de ser atropelado. Ou seja, a gente viveu, a gente tem a experiência de vida, a gente levou vários anos para aprender esse funcionamento de ir até o futuro e voltar até o presente. O nosso cérebro funciona assim, principalmente a parte mais desenvolvida dele, que é justamente essa parte frontal que é específica para controlar toda essa expectativa que a gente faz com relação ao futuro, com relação às preocupações que nós temos. É importante que a gente viva o nosso dia a dia ensinando o nosso funcionamento cerebral a lidar com essas questões de expectativa. E eu tenho uma dica para vocês. Existe um texto muito bonito, um texto da Bíblia, em Gálatas 5:22, que diz que os frutos do Espírito são alegria, amor, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente às vezes pensa que essas coisas são inerentes do ser humano. São coisas óbvias que todo ser humano tem que ter. No entanto, no desenvolvimento humano a gente percebe que essas coisas precisam ser aprendidas. Elas são treinadas, elas são o tempo todo colocadas na nossa vida como desafio. Lembra do que eu falei? O nosso cérebro, num primeiro momento, ele é desenvolvido para atender uma necessidade corporal, apenas. O bebê, quando nasce, ele nasce com um instinto de sobrevivência muito alto. A sua única função é se alimentar, é crescer, é sobreviver. Todo esse instinto, esse instinto cerebral, ele precisa ser, de certa forma, permeado por outras coisas que a gente aprende. E eu gosto de colocar esses frutos, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como os frutos que a gente precisa aprender na vida para conseguir lidar com todo esse instinto do nosso cérebro, com toda essa formação cerebral que nos joga para as preocupações do futuro. E a pergunta que eu faço hoje para a gente pensar
é justamente essa: quais frutos o seu funcionamento corporal, cerebral, mental tem produzido no seu dia? Um fruto, para nascer uma árvore, não nasce da noite para o dia. A gente tem que plantar semente, a gente tem que regar, esperar a árvore crescer, para só depois de muito tempo ver esse fruto acontecendo. Então, se você precisa hoje ter mais mansidão, ter mais paciência, ter mais gratidão, alegria, contentamento nas decisões que você toma e nas expectativas que você tem durante o seu dia, você tem que ter a mais absoluta clareza que você vai enfrentar situações que te levem justamente para o contrário, que te levem justamente para ficar preso nas preocupações do que você terá que agir. Então, quando essas preocupações vierem, quando as pessoas vierem te trazer problemas, situações, ou quando a rua estiver difícil demais para atravessar, você precisa cultivar esses frutos. Eles não estão de forma óbvia, de forma natural no seu funcionamento cerebral. Não, eles precisam ser aprendidos com as experiências da vida. Por isso, se você está muito ansioso para o seu dia de hoje, sabendo de inúmeras situações que você vai ter que enfrentar, tenha isso em mente. Qual fruto eu vou ter que produzir hoje para que eu consiga controlar toda essa expectativa, toda essa emoção, toda essa angústia que o meu cérebro gera quando preciso enfrentar o meu dia a dia, quando preciso levantar da minha cama e saber que eu tenho mais um dia para enfrentar. Deixo essa pergunta para você: qual fruto vou ter que produzir hoje para combater toda ansiedade, todo medo nas decisões, nos momentos que terei que viver no dia de hoje? Tenho certeza que você vai sair daqui hoje com essa reflexão para que você seja mais do que vencedor nas situações de medo ou ansiedade. Como falei na live passada e falo em todas as lives, ou o medo e a ansiedade vence você, ou você vence os seus medos. Cada vez que você encontrá-los, é uma oportunidade de saber qual área da sua vida você precisa trabalhar. Hoje a pergunta que fica é esta: quais frutos você vai produzir hoje ao enfrentar as situações de ansiedade e medo? Muito obrigado. Conexão Saudável acontece toda terça e quinta às 7h28. A gente vai estar aqui para falar sobre esse funcionamento da nossa mente diante das situações de ansiedade e medo. Você quer ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso? Quer vencer esses problemas de ansiedade e medo? Diminuir ou zerar toda a sua relação com medicamentos que você faz uso, às vezes para poder dormir, de tamanho o seu grau de ansiedade? Fique ligado nas nossas lives. Muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo Conexão Saudável, terça-feira, às 7h28. Um abraço a todos. Gratidão.